Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Hoje nós vamos estudar homicídio culposo e vamos tratar de algumas coisas relacionadas ao crime culposo em geral e, de forma específica, ao homicídio culposo. Primeiramente, a gente tem que entender que o homicídio culposo ele só existe porque há uma previsão expressa no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. O Código Penal define no 121 caput matar alguém como homicídio. Como ele não diz nada, a gente já sabe que ali ele está definindo o homicídio culposo, está descrevendo o homicídio doloso, perdão. No 121, parágrafo 1º, ele trata do homicídio doloso privilegiado. No parágrafo 2º, homicídio doloso qualificado. No parágrafo 3º, ele diz se o homicídio é culposo e faz a previsão expressa para nós do homicídio culposo. E a gente sabe que se o legislador não se refere a dolo ou culpa, o crime é doloso, porque o crime doloso é a regra. Para existir aquele crime na modalidade culposa, o legislador tem que fazer uma previsão expressa dizendo a respeito do crime culposo. E é exatamente o que acontece aqui no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. O legislador diz se o homicídio é culposo. E aí, então, está previsto o homicídio culposo. O homicídio culposo é o quê? O homicídio culposo ele é uma decorrência da violação do dever objetivo de cuidado e da previsibilidade objetiva do resultado danoso. Então, no homicídio culposo, no crime culposo e no homicídio culposo de forma específica, nós temos a violação do dever objetivo de cuidado, e nós temos a previsibilidade objetiva do resultado. Isso aqui é igual ao homicídio culposo, ok? A violação do dever objetivo de cuidado, ela se concretiza de várias formas. Nós podemos ter uma imprudência, podemos ter uma negligência e podemos ter uma imperícia. O que é imprudência? A imprudência é a prática de um fato perigoso, uma conduta positiva, no sentido de ação. Por exemplo, excesso de velocidade. A negligência é a ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato realizado. É um ato omissivo, né? Diferente da imprudência. Por exemplo, o pai que deixa a arma municiada ao alcance de uma criança, ele está sendo negligente. Se o gerente de uma fábrica deixou de fazer a manutenção nas máquinas daquela fábrica, ele está sendo negligente. Se acontece algum acidente porque não houve uma manutenção na máquina daquela fábrica, matando um funcionário, ele praticou a violação do dever objetivo de cuidado através da negligência e por isso será responsabilizado pelo homicídio culposo. E a imperícia está relacionada mais a regras técnicas de profissão, né? O sujeito tem uma habilidade, por exemplo, para dirigir um veículo, ele tem carteira de motorista, vai fazer uma curva e não consegue fazer a curva e tomba o carro. Ele foi imperito, ele tinha habilidade, mas ali ele cometeu um erro grosseiro no exercício daquela função de motorista de van ou motorista de ônibus, então ele foi impedido. Então vejam que a violação do dever objetivo de cuidado, ela pode se dar de maneiras diversas, de maneiras infinitas, ok? E tem que haver a previsibilidade objetiva do resultado. Vejam que eu coloquei aqui, previsibilidade objetiva, porque não precisa do agente criminoso prever o resultado. Esse resultado tem que ser previsível para o homem médio. Se o resultado for previsível para o homem médio, havendo violação do dever objetivo de cuidado, nós temos então os dois elementos para a configuração do homicídio culposo, ok? O tipo penal de homicídio culposo é um tipo penal aberto. Há uma divergência doutrinária aqui. Alguns autores, como Heitor da Costa Júnior e Juarez Cirino dos Santos, eles dizem que o crime culposo ele é descrito por um tipo aberto. Por que um tipo aberto? Porque o tipo penal não consegue descrever a conduta culposa, não consegue descrever como que vai se dar a violação do dever objetivo de cuidado. E não faz essa definição porque é absolutamente impossível para o legislador
fazer a descrição da violação do dever objetivo de cuidado, porque essa violação do dever objetivo de cuidado ela pode se concretizar de diversas maneiras: excesso de velocidade, pai que deixa a arma ao alcance de uma criança, o motorista que faz uma curva de forma equivocada e acaba tombando o ônibus ou o caminhão. Então tem várias possibilidades. O sujeito que fura um sinal vermelho. Então tem várias possibilidades. Não teria possibilidade humana do legislador prever e fazer a descrição dessa violação do dever objetivo de cuidado. Daí o Heitor da Costa Júnior e o Juarez Cirilo dos Santos dizerem que trata-se aqui de um tipo penal aberto. O Juarez Tavares, que é um doutrinador que eu respeito muito, ele diz que não. Ele diz que o tipo que descreve o crime culposo é um tipo fechado, porque o legislador não dá margem ao juiz, para o juiz preencher esse tipo penal a partir do seu poder discricionário, a partir do seu poder arbitrário. O juiz vai preencher esse tipo penal a partir de regras já sedimentadas na cultura jurídica. Então o juiz não teria liberdade para preencher esse tipo penal. Daí, para o Juarez Tavares, não há aqui tipo penal aberto, mas sim tipo penal fechado. Daí uma controvérsia importante relacionada aos crimes culposos e também ao homicídio culposo. Causação negligente do resultado é diferente de causação do resultado mais negligência. Vejam, só existirá o homicídio culposo se o homicídio culposo vier decorrer de uma violação do dever objetivo de cuidado. Então tem que existir violação do dever objetivo de cuidado através da imprudência, negligência e imperícia, e essa violação do dever objetivo de cuidado deve ser um fator preponderante para a causação do resultado. Se ele não for esse fator preponderante para a causação do resultado, eu não tenho causação negligente de um resultado e não terei o crime culposo. Eu terei sim causação de um resultado mais negligência. Vou dar dois exemplos semelhantes, mas diferentes, que você vai entender. Imagine um sujeito que está andando a 150 km por hora numa rodovia em que é permitido andar somente a 110 e ele acaba causando um acidente com morte. Fica provado que o excesso de velocidade foi um fator preponderante para a causação desse resultado, acidente e morte. Ele responderá por homicídio culposo, porque ele violou o dever objetivo de cuidado, existia a previsibilidade objetiva do resultado danoso e o resultado foi decorrência da violação do dever objetivo de cuidado. Agora, olhe um outro exemplo. Imagine o sujeito andando a 150 km por hora, numa rodovia em que é permitido andar somente a 110 km por hora. Ele está dirigindo seu carro. De repente, tem alguém na beira do asfalto com a intenção suicida. E esse alguém que tem essa intenção suicida se lança na frente do carro que está a 150 km por hora. O atropelamento é certo e a morte é evidente. Pergunta-se: houve homicídio culposo? Houve violação do dever objetivo de cuidado? Estava andando a 150 km por hora. Havia previsibilidade objetiva de um resultado danoso para o homem médio. O homem médio conseguia prever que se o carro estava andando a 150 km por hora numa rodovia em que era permitido somente andar a 110 km por hora, isso poderia causar um acidente, poderia causar morte. Mas neste caso foi feita uma perícia e a perícia chegou à seguinte conclusão: ainda que o agente, o potencial criminoso, estivesse andando a 110 km por hora, ainda assim teria ocorrido esse atropelamento com morte. Por quê? Porque aquele sujeito que tinha intenção suicida se lançou na frente do carro. Então, mesmo se o agente estivesse dentro do limite de velocidade, ele teria atropelado esse agente com intenção suicida e teria matado esse agente. Vejam que aqui houve violação do dever objetivo de cuidado, mas a violação do dever objetivo de cuidado não foi fator preponderante para a causação do resultado. Se a violação do dever objetivo de cuidado não for o fator preponderante para a causação do resultado, significa dizer que não há nexo causal entre a violação do dever objetivo de cuidado, a imprudência, e o resultado danoso. Significa dizer que eu não tenho causação negligente de um resultado.
mas eu tenho sim causação de um resultado mais negligência e não há aqui homicídio culposo. Ok? Isso é importantíssimo. Compensação em concorrência de culpas. Imagine o seguinte exemplo. Imagine esse exemplo. A fura o sinal vermelho e colide com B, que estava em excesso de velocidade. Há danos causados em A, lesão corporal, e em B. As culpas aqui são concorrentes. Há uma concorrência de culpa. Tanto A agiu de forma culposa, quanto B agiu de forma culposa. Pode haver uma compensação entre essas culpas, de forma que A não venha responder por lesão corporal em B e B não venha responder em lesão corporal por A? Não existe isso no crime culposo. Aqui cada um vai responder pela conduta culposa praticada. A responderá por lesão corporal culposa em face de B, B responderá por lesão corporal culposa em face de A. No caso de concorrência de culpas, várias pessoas agindo com culpa, todos irão responder pelo crime culposo. Tá? No direito penal não existe compensação de culpas. Isso é importante. E para finalizar a aula de hoje, vamos falar do princípio da confiança. O que é o princípio da confiança? O princípio da confiança, ele é um princípio orientador do intérprete. E ele, na verdade, ele visa esclarecer a violação do dever objetivo de cuidado. E, ao mesmo tempo, limitar a violação do dever objetivo de cuidado. O que o princípio da confiança diz? Se você, o agente, está agindo de maneira correta, ele não precisa desconfiar que outras pessoas poderão agir de forma incorreta. Ele pode sim confiar que essas outras pessoas também agirão de forma correta. Eu vou dar um exemplo no trânsito. Imaginem que A passa por um sinal verde. Pode andar a 60 km por hora, ele está andando a 60 km por hora, e ele passa então no sinal verde. Entretanto, B fura o sinal e acaba causando um acidente. Você poderia questionar, olha, mas A também agiu com culpa porque A passou no sinal a 60 km por hora. A não poderia passar no sinal a 60 km por hora. Ele tinha que desconfiar que alguém pudesse furar o sinal vermelho e se ele tivesse uma velocidade reduzida, 20 km por hora, ele conseguiria prever. Não, você não pode exigir isso por parte de A, porque A agiu corretamente. E ele, ao agir corretamente, ele pode tranquilamente confiar que o outro vai agir corretamente também. Então, neste caso aqui, o princípio da confiança pode ser aplicado para limitar o dever objetivo de cuidado e para você considerar que A não violou o dever objetivo de cuidado. Isso pode ser aplicado em várias situações. Aqui no Brasil foi um caso recente, muito interessante, julgado pelo STJ, em que tinha uma menina. Ela foi para um parque de diversões em São Paulo, sentou na cadeira de um brinquedo chamado Torre Eiffel, e este brinquedo, ele tinha a cadeira, a menina sentou na cadeira, ele subia lentamente e depois ele desabava com uma velocidade muito grande. E este brinquedo, nessa cadeira, existia um defeito no cinto de segurança. Era para a cadeira estar interditada. Só que por um descuido do funcionário do parque, a cadeira não estava interditada, a menina sentou na cadeira, colocou o cinto, não percebeu que ali onde prende o cinto de segurança estava com defeito, e ela subiu então, quando a cadeira desceu numa velocidade muito grande, jogou essa menina longe e ela veio a falecer. O Ministério Público denunciou o gerente geral do parque. Diz que o gerente geral do parque violou o dever objetivo de cuidado porque essa cadeira tinha que estar interditada. Então ele foi negligente porque ele não interditou a cadeira e permitiu que essa estudante sentasse na cadeira e viesse a falecer.
Na defesa do gerente geral do parque, ele alegou o seguinte: olha, eu sou o gerente geral, eu tenho subordinados. O que eu faço é dar um treinamento adequado a esses subordinados e cada um dos subordinados tem a sua função. Entre esses subordinados, tem aquele que tem a função de analisar e reparar os brinquedos eventualmente quebrados, uma cadeira com defeito, um brinquedo quebrado e etc. Eu não posso me responsabilizar pela conduta desse funcionário que tem essa função, porque eu confio nele. Aqui existe o princípio da confiança. Eu tenho um funcionário, treino o funcionário e confio que ele vai exercer a sua função corretamente. Se ele não cumprir a sua função, isso não significa dizer que eu violei dever objetivo de cuidado. Eu confiei, com base no princípio da confiança, que ele exerceria a sua função da maneira mais correta possível, como eu exerço a minha função. E o STJ absolveu esse CEO do parque, esse gerente geral, com base no princípio da confiança. Entendeu que esse CEO não violou o dever objetivo de cuidado, pelo fato dele ter confiado no funcionário e ter dado treinamento adequado ao funcionário, e o funcionário, então, responsável por aquele brinquedo, é que seria o responsável por esse homicídio culposo. Não o CEO do parque, porque aqui o princípio da confiança limita o dever objetivo de cuidado. Ok? Olha que importante esse julgado para nós, e é um julgado do STJ. Agora, uma observação. O princípio da confiança, em regra, ele se aplica nos crimes culposos, mas ele não pode ser aplicado em algumas situações excepcionais. Ele, por exemplo, não se aplica em relação a idosos de avançada idade, jovens com comportamentos estranhos, pessoas drogadas ou absolutamente embriagadas. Então vamos imaginar esse exemplo aqui. Uma rodovia, uma avenida, em que é permitido andar 80 km por hora, você vem com o seu carro e um sujeito completamente embriagado na beira da estrada está prestes a atravessar a avenida. Vejam, você está dentro do limite de velocidade, você imagina, confia que ninguém vai atravessar na frente do seu carro, mas você está vendo um sujeito completamente drogado ou embriagado prestes a atravessar a rua. Você pode continuar a 80 km por hora e, se ele atravessar a rua, você atropela esse sujeito e dane-se ele porque você confiou que ele não faria isso? Não. Se ele tem um comportamento estranho, você deve, por prevenção, frear esse carro, né? Se houver tempo de frear, lógico, você deve frear esse carro e esperar, então, esse sujeito embriagado ou drogado atravessar a avenida, porque não pode ser aplicado o princípio da confiança em relação a idosos desorientados, a jovens com comportamentos estranhos e também a pessoas absolutamente drogadas ou embriagadas. Neste caso, não se aplica o princípio da confiança. Ok? Então, aguardo você para a próxima aula. Espero que você tenha entendido as minhas explicações. Caso não tenha entendido, recorra ao material de apoio ou mande uma mensagem que eu procurarei explicar.